Salmo 119, versículo 10. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos aqui agora para a palavra, vamos ler. Ele diz o seguinte: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus, o que, igreja? Mandamentos. Pare por aqui, veja. O que é você buscar Deus de todo o seu coração? Isso daqui implica, na verdade, uma entrega completa. Você deixar os seus planos, as suas vontades e permitir que Deus, Ele guie os seus passos, que Ele guie a sua vida. Às vezes você vê, tem pessoas que ela não adora a Deus de todo o coração. Naquele momento que você está adorando a Deus, buscando a Deus de todo o seu coração, você vai parar de fazer tudo. Você vai se esquecer dos seus problemas, vai se esquecer, das lutas que você está passando. E naquele momento é você e Deus. Fala: Deus, eu estou aqui, é que nem um culto como esse hoje, é que você tem que chegar aqui e falar eu e Deus, independente de quem está no teclado, independente de quem está ministrando a palavra. Eu sempre falo o seguinte: eu não preciso de homem para mim me achegar à presença de Deus, eu só preciso de Jesus, amém? Somente dele. Então não preciso de um teclado, não preciso de uma guitarra, não preciso de um violão, não preciso, às vezes, do pastor. Não estou dizendo para levantar pessoas rebeldes, porque às vezes tem pessoas que se tornam rebeldes. A gente está unido aqui como igreja para buscar o Senhor, mas às vezes tem pessoas que ela não se entrega a Deus de coração, e aí depois é capaz de ela falar: poxa, eu saí da igreja, eu não senti a presença de Deus. Como é que você não sente a presença de Deus? Isso depende de você, meu filho. Depende de você, minha filha. Então você está mal com Deus, você tem que ver, você tem que analisar a sua vida. Então nós temos que nos entregar de todo o coração. Deus, eu estou aqui, eu estou deixando as minhas vontades, o meu querer, para quê? Para viver a vontade do Senhor. Então é importante você buscar Deus de todo o seu coração, porque Deus, Ele não aceita ser dividido com ninguém. O seu coração não pode estar sendo dividido com ninguém, o seu coração tem que ser totalmente para o Senhor. Totalmente para Deus. Pastor, eu fechei a porta do meu quarto, eu fui falar com Deus. Esquece o seu WhatsApp, esquece o telefone, esquece quem vai bater na porta. Ali agora, naquele momento, é você e Deus. Porque existem momentos que a gente vai buscar Deus, aí o que acontece? Aí acontece uma situação, é o telefone que toca, a pessoa para, ela estava falando com Deus, daqui a pouco ela para de falar com Deus. Imagine que situação. Eu até falo, eu comento, dou um exemplo aqui. Às vezes minha esposa, quando eu estou falando com ela, se eu paro para fazer outra coisa, estou falando, já aconteceu, não sei, acho que já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, vou ser sincero aqui, eu estou falando com a minha esposa e do nada o WhatsApp toca, aí eu paro de falar com ela e vou atender o WhatsApp aqui. Como é que ela fica? Ela fica feliz? Nada. Ela não fica. Imagine Deus. Imagine Deus. E às vezes tem pessoas assim, que não buscam Deus de todo o coração. Então o salmista aqui, ele falou o seguinte: eu vou buscar de todo o meu coração, busquei o Senhor. Mas olha a segunda parte que ele diz aqui, ele diz: não me deixe desviar dos teus, o quê? Mandamentos. Então, poxa, quem está falando aqui? É o salmista que está falando: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Primeiro você vê que ele expressa aqui o desejo profundo dele por Deus e pela palavra. Então assim, volto a dizer, para mim entrar na presença de Deus, para me buscar a Deus, para me sentir Deus, eu não preciso de ninguém aqui, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de instrumento. É eu e Deus agora. Eu vou buscar Deus, eu vou rasgar o meu coração independente de quem está do meu lado. Eu vou me entregar a Deus de todo o meu coração. Se eu estou aqui para te buscar, eu quero te ver, eu quero te encontrar. Assim como o Jacó, a Bíblia diz que ele passou uma noite lutando com anjos. Senhor, eu quero a minha bênção. É a mesma coisa. Deus, eu quero ter encontro com o Senhor. Eu quero ter um encontro com a tua palavra, eu quero ter encontro contigo. Só que na segunda parte, o que o salmista ele fala aqui? Ele diz o seguinte: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então veja, ele reconhece aqui a sua própria fragilidade e a tendência de se desviar do caminho, irmãos. Todos nós estamos ali, propícios a se desviar. Você conhece alguém que um dia foi uma bênção nas mãos de Deus que se desviou? Quem conhece? Eu conheço.
Não, pastor, eu não vou me desviar. O salmista está dizendo: Senhor, não me deixe me desviar dos seus mandamentos. Não me deixe me desviar da sua palavra. Pessoas que um dia foram uma bênção, mas ela se desviou. E ela não se desvia do nada não, irmãos. Uma palavra que eu estava ministrando, isso me chamou a atenção, foi na quarta-feira. Coloca para mim, eu vou dar só um trechinho dela aqui. Coloca para mim, fazendo um favor, Deuteronômio capítulo 30. Eu vou pegar do versículo 15 para você entender, mas vou ler aqui só 2 ou 3 versículos. Eu quero te mostrar algo que me chamou a atenção aqui. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. O Senhor Deus, Ele diz o seguinte: vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o quê? E o mal. Deus, Ele nos propõe, está aqui, ó, estou propondo para você a vida e o bem, a morte e o mal. Ele propõe para mim a bênção e a maldição. Ele está falando, está aqui, ó, eu mostro para você. Só que Ele fala para a gente: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Tem muitas pessoas que às vezes ela diz: poxa, eu escolho vida, eu escolho Jesus. Quer ver um exemplo aqui hoje? Trazendo para os nossos dias. Sinceramente, você quer vida ou morte? Você quer vida ou morte? Você quer bênção ou maldição? Deixa eu falar algo para você sério. Tem gente que dentro da igreja ela escolhe vida, mas fora da igreja ela está escolhendo o quê? Está escolhendo a morte. Não adianta dentro da igreja eu escolher vida e eu sair para fora e escolher a morte. O pecado, a prostituição, a mentira, a desonestidade. E às vezes tem pessoas que às vezes ela até quer mostrar para os outros que ela está certa, mas ela está toda errada. Às vezes tem pessoas que falam: ó, não faz assim, mas ela está fazendo. Ela diz: olha, não vai por esse caminho, mas ela está indo. Então o Senhor está falando: ó, estou te propondo, você quer viver, você quer vida ou você quer morte? Deus, Ele jamais vai te forçar a falar: ó, você tem que escolher vida. Não, Ele te dá o conselho. Ele te dá um conselho para você escolher o que é certo, para você mais na frente não sofrer. E às vezes tem pessoas fazendo escolha errada, aí vai se afastando, vai se desviando, vai deixando o Senhor, já não tem mais prazer na igreja, já não tem mais prazer em orar, já não tem mais prazer em buscar Deus, já não tem mais prazer na palavra, porque às vezes ela fala assim: ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas vai ver se ela está lendo a Bíblia direito. Às vezes lê por ler, ou às vezes por religiosidade. Às vezes se tornou um religioso dentro da igreja. E a Bíblia diz aqui no versículo 16, diz assim, ó, pula para o 16: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que ande nos seus o quê? Nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Diga glória a Deus. Então está lá, tem muita terra para a gente possuir. Deus, Ele quer que você multiplique. Eu tenho que multiplicar, você tem que multiplicar. Nós, igreja, temos que multiplicar. Diga assim: eu tenho que multiplicar. Então às vezes, até mesmo sem palavras, você vai ganhar almas para Cristo. Mas às vezes a pessoa não multiplica mais, a vida dela parou, o ministério dela parou, ela já não tem mais vida. Sabe, as finanças que vai de mal a pior, o casamento que vai de mal a pior, sabe, a saúde que está indo de mal a pior. Mas por quê? Será que ela tem amado Deus verdadeiramente? Será que ela tem obedecido os mandamentos do Senhor? Porque eu estava falando na quarta, aqui tem muita gente que fala assim: ah, eu amo a Deus mais do que tudo, sabe, mas o que é amar a Deus? É você guardar os mandamentos dele e praticar. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu não pratico a palavra. Eu vivo, volto a dizer, na mentira, no engano, vivo falando dos outros, vivo murmurando. Você conhece pessoas que vivem murmurando? Quem conhece pessoas assim? Ela ama a Deus? Não ama. Ela não ama a Deus, porque a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. É Bíblia. Aqui nós vamos para a Bíblia, irmão. Não estou falando nada de mim, não. É palavra. Murmurador, está na palavra, não vai herdar o reino dos céus. Então Ele dá uma ordem. Agora Deus não vai te obrigar. Olha, você tem que me amar. Não existe isso.
Você tem que me amar, você é obrigado a me amar. Não. Por isso, hoje, existem dois senhores, está lá. Tem Deus e tem o diabo. Está lá. O Deus desse século hoje, quem que é que a Bíblia diz? O diabo. Eu falei aqui na quarta-feira que Deus seria mau se ele falar só eu sou Deus agora e não vai ter outro Deus aqui. Então nós não teríamos o direito de escolha. Mas você tem o direito de escolha. E Deus ele mostra, escolhe o que é certo. Faça o que é certo. Para você viver, para você multiplicar, para você ser uma bênção. Para você possuir a terra que eu tenho para você. Deus tem promessas para nós e tem pessoas que começam bem, mas às vezes termina mal. Não dá ouvidos à palavra, é mensagem de domingo, ao invés de olhar para o Senhor, fica olhando para a terra. Eu nunca pedi para vocês olhar para mim, vocês não têm que olhar para mim, vocês têm que olhar para quem? Para Jesus. Vocês não têm que olhar para pastor nenhum, todos são falhos. Não estou dizendo que eles vivem no pecado, não é isso, mas todos nós somos falhos, inclusive você. Inclusive você é falho. Inclusive se eu olhar para você, eu vou ver um monte de defeito em você. E se você olhar para mim também. Mas nós temos que olhar para o Senhor, não tirar os nossos olhos do Senhor. Olha o que diz o 17, isso daqui me chamou a atenção. Ele diz: porém, se o teu coração o quê? Se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, versículo 18, então eu te denuncio hoje que certamente o quê? Perecerás. Nossa, pastor, onde que começa o desvio da pessoa? No coração. A pessoa não se desvia da igreja do nada. Pastor, aquele irmão, aquela irmã se desviou do nada, o que aconteceu? Aí tem aquele, né, o que vai querer saber, o que aconteceu? Ao invés de orar, ao invés de apresentar a vida dele, ele se desviou no coração. O primeiro desvio da pessoa começa no coração. Antes de uma pessoa sair da igreja, ela começar a fazer o que é errado, ela se desviou no coração dela. E o Senhor diz aqui, ó, eu te denuncio hoje que certamente perecerás, e tem pessoas perecendo. Está perecendo, irmão, espiritualmente. Está perecendo na vida financeira, perece na vida espiritual, na vida conjugal, mas porque ela está desviando o coração. Você tem que tomar cuidado com o seu coração. No versículo 17, ele diz o seguinte, olha, coloca para mim, porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, às vezes a pessoa já não tem mais prazer de ouvir a palavra. Ela vem para a igreja, mas ela não tem mais prazer. Ela está se desviando no coração. Ela está se afastando, ela já não tem mais prazer de ouvir a palavra, já não tem mais prazer de buscar as coisas de Deus, o coração dela já não está mais inteiro para o Senhor. O primeiro passo, ela se desvia no coração. O segundo, ela já não vai mais dar ouvidos à voz de Deus. Ela já não vai ter mais prazer de estar na igreja. O prazer dela vai ser estar no mundo, fazer as coisas do mundo, as coisas da carne. Vai satisfazer ela, que na verdade a carne nunca vai se satisfazer, ela sempre vai querer mais. A carne é desse jeito, sempre quer mais, nunca se satisfaz. E um abismo chama o quê? O outro abismo. E a Bíblia diz, e se fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e servires. E tem pessoas se inclinando a outros deuses, mas por quê? Ela se desviou no coração e já não deu mais ouvidos ao Senhor. Por isso Salomão, lá em Provérbios capítulo 4, coloca para mim, versículo de número 23, Provérbios 4, 23, olha o que o Salomão ele fala aqui, irmãos. Provérbios 4, 23, Salomão, olha o que ele declara aqui, ó. Provérbios 4, 23. Não, faça o seguinte, volta para o 20, volta agora no 20 aí, desculpe os irmãos que anotam aí, mas tem mais coisa aqui, deixa eu pegar o que eu não tinha visto. Vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Filho meu, atenta para as minhas o quê? As minhas palavras, e as minhas razões inclina o quê? Preste atenção, irmão, na palavra.
Preste atenção no que Deus está falando com você, antes que seja tarde demais. Ouça o que Deus está falando. Filho, Deus está falando não é com qualquer um, não, está falando com o filho, com a filha. Não está falando com aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora está desviado. Se você está aqui dentro hoje, é porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, amém? Você é filho, preste atenção. Já viu aquela mãe que fala: meu filho, preste atenção no que eu estou te falando, não vai por esse caminho, não sai daí, não vai, eu sei. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo, mãe. Eu sei, mãe, e vai. Aí depois quebra a cara. Aí volta pedindo ajuda: ô mãe, me ajuda aqui. Eu fiz besteira, agora não sei o que fazer. Quem já viu situações assim? Ou você já passou por isso, né, na sua adolescência, na sua juventude. Ou você tem filhos que já passou por isso. Fala: não vai por aí, não vai por esse caminho. Olha o 21, pula para o 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os. Aonde? No meio do quê? Por que no meio do coração? Por que no meio do coração, pastor? Ele fala: primeiro, você não pode se apartar. Os meus olhos, eu tenho que estar fixados na palavra. Se eu tiver com os meus olhos na palavra, eu não vou perder meu tempo com outras coisas. Sabe, não vou perder meu tempo falando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Não vou perder meu tempo se chateando com pessoas. Não vou perder meu tempo, porque os meus olhos estão na palavra, estão em Jesus. Mas ele diz: guarda ela no meio do teu coração. Por quê, pastor? Se ela estiver no meio do teu coração, se afastar um pouquinho, ela sai do coração? Ela vai permanecer aonde? No coração. Então guarda ela no meio do teu coração, aonde o diabo não pode entrar. Diga glória a Deus. Olha o 22, pula para o 22. Porque são vida para os que a acham, e saúde para o quê? O seu corpo. Pastor, eu quero saúde, eu quero vida. Então guarde a palavra. No seu coração tem gente que guarda ódio, guarda mágoa, guarda rancor. Por isso vive uma pessoa rancorosa. Por isso é uma pessoa, sabe, cheia de doença. Sabe, por isso é uma pessoa que vive murmurando, vive reclamando. Você pode ver, uma pessoa dessa não tem uma palavra guardada no coração. Às vezes ela até fala de Deus. E o Salomão diz o seguinte: então, porque são vida para os que acham, e saúde para o seu corpo. Olha o 23, pula para o 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas. Guarda o teu coração. Agora, sabe o que é interessante? Você vê, né, que Deus, ele falou: olha, cuidado para você não se desviar no coração. Aí o Salomão vem e fala: guarda o teu coração. Mas o Salomão, ele deu aqui o exemplo, ele deixou uma lição para mim e para você. Amém, igreja? Está escrito: Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra. Mas o Salomão guardou o coração dele? Não. Ele não guardou o coração dele. Interessante, né? Ele fala para nós guardarmos o nosso coração, mas ele não guardou o coração dele. Quer ver? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis. Tem pessoas falando para o outro guardar o coração, mas ela não está guardando o coração. Ela dá um conselho, mas ela não segue, às vezes, aquele próprio conselho que ela está dando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Já tem no telão, vamos lá. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E estas se uniu Salomão com que, igreja? Ele obedeceu a voz do Senhor? Deus falou: não vai.
Não se una com gente de outros povos, esses pecadores. Não vai por esse caminho. O Salomão, ele falou para guardar o coração, mas ele não guardou o coração dele. Ele desobedeceu a voz de Deus. E às vezes Deus está falando para a pessoa: não vai por esse caminho, você vai se dar mal. Cuidado, sabe, com quem você está entrando. Cuidado quem são as suas amizades. Preguei aqui um domingo, eu falava o seguinte: as suas amizades, ela te aproxima de Deus ou ela te distancia de Deus? Você tem que ver as coisas que você está fazendo na sua vida, se te aproxima ou te distancia. Você tem que procurar tanto pessoas quanto situações que vai te aproximar do Senhor. O Salomão não deu ouvidos. Ele ali começou a se unir com mulheres, se casar com mulheres de outros povos. Ele se uniu com mulheres a qual Deus abominava, com povos ali idólatras. E o que Deus falou para ele? Essas mulheres vão perverter o seu coração. Não, mas eu estou firme, pastor. Não, pastor, olha, estou firme, eu sou de Jesus, olha, eu sirvo a Deus. Aí tem aquele caso: eu não abandono Deus por nada, pastor. Não abandona, tem gente que já abandonou Deus faz tempo. Só o corpo dela está aqui dentro da igreja. Só o corpo dela. Já vive uma vida errada, numa prática errada, sabe? Já desviou o coração. Já se desviou totalmente. Não está dando ouvidos ao Senhor. Como eu disse, o coração, volta a dizer, cheio de mágoa, rancor, ódio. Aí depois vem pedir: pastor, ora por mim, que eu estou com dor nas minhas pernas, estou com dor na minha coluna, meu coração que está inchado. É isso que está acontecendo, pastor, sabe, eu estou vivendo perturbado. É o ódio, é a mágoa, é o rancor. Deus está falando: não desvie o seu coração. Cuidado com outros povos, cuidado com as amizades, cuidado com quem você tem andado. Cuidado, irmão. Lembre-se, o desvio começa no coração. E ele falou aqui, olha, e ele se uniu a estas. E olha o versículo 3, pula para o 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o quê? Misericórdia, para que tanta mulher? Uma já dá dor de cabeça, né? Dá nada, está amarrado. Não, me perdoa, Dai. Dá não, minha esposa é uma bênção. Aí tem gente que depois vai falar: o pastor está falando mal da esposa dele. Meu irmão, está gravado aqui, ó. Não falei mal da minha esposa, não. Eu amo minha esposa. Eu amo. Às vezes não pode nem brincar um pouquinho e falar assim: não, graça. Mas querendo ou não, irmão. Às vezes tem pessoas que pensam que casamento é mil maravilhas, né? Não. Eu sempre falo aqui, irmãos, não existe casamento perfeito, não, irmão. Não existe. Isso aí você só vai ver em filme. Sempre vai surgir alguns problemas, sempre surgem algumas situações. Só que o que acontece, irmãos? Veja, hoje, lógico, a gente tem que, eu tenho que ser marido de uma só mulher. Antigamente, ele poderia se casar com outras mulheres, desde que não fosse de outros povos, povos idólatras. Mas o Salomão não obedeceu. A Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração dele. A palavra se cumpre, irmãos. Você pode ter certeza que a palavra vai se cumprir na vida do justo e na vida do ímpio. Você vai pagar o preço de tudo que você está fazendo. Você pode ter certeza disso, irmão. Deus, ele é justo. Se você está indo para um caminho mau, você só vai colher coisas más. Se você está indo para um caminho bom, você vai colher coisas boas. E tem gente que está brincando com Deus. O Salomão deu um conselho, falou: guarda o coração, mas ele não guardou. Tem gente falando para guardar o coração, mas ela não guarda. Ela até aconselha pessoas, mas ela não está praticando. Ela aconselha o filho, ela aconselha o marido, mas ela não pratica aquilo que ela está falando. E aqui estava o Salomão, ele perverteu o coração dele. Só que aí vem os problemas. Olha o versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o quê? Seu pai. Então veja, quando é que elas perverteram o coração dele? Na velhice. Aí às vezes a gente tem que tomar cuidado. Pastor, eu tenho tantos anos de igreja. Meu irmão, isso é independente se você tem 5, 10, 20 anos de igreja. Isso não muda nada. Não vai mudar nada. O Salomão, na velhice dele, ele se desviou. Ele desviou o coração, cuidado.
Às vezes tem pessoas que começam bem na igreja, servindo a Deus, buscando a Deus de coração, se entregando a Ele, sabe, a igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção, e fala, daqui a pouco começa a se desviar, a igreja não presta, o pastor não presta, nada mais presta, não, eu vou procurar outro ministério, que não sei o que e tal, e começa, sabe, porque ela está se desviando, ela está se afastando, ela já não tem mais prazer em ouvir a verdade. E uma coisa, irmão, que você vai ouvir aqui, eu sempre falei, é a verdade. Eu não vou deixar de pregar a verdade para você, não. Os irmãos me conhecem aqui nessa igreja, não vou passar a mão na cabeça das pessoas, não, coitadinho, não, está no erro, eu vou dar a palavra. Porque é a palavra que vai mudar a sua vida, é a palavra que vai transformar a sua vida, amém? Então cuidado, irmão, no tempo, eu estou crescendo, agora eu já sei, se andar com as minhas próprias pernas, cuidado. Todos nós estamos sujeitos a se desviar, por isso que o salmista, ele diz, Senhor, olha, me ajude aí para mim não me desviar, coloca para mim onde a gente iniciou, marca o versículo 4, coloca para mim o Salmo 119, versículo 10, para mim, fazendo favor. O que ele diz aí? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus o quê? Então, estamos sujeitos a se desviar, principalmente na nossa velhice, principalmente no nosso tempo, às vezes, de igreja, quando nós adquirimos conhecimento, às vezes queremos saber mais do que os outros, aí já não é mais humilde de querer aprender, é aquele crente que sabe tudo, não, mas eu já fiz isso, eu já estudei isso, eu já servi na obra, independente de quem você é, você tem que tomar cuidado para você não se desviar dos mandamentos, e o Salomão se desviou, ele não obedeceu o mandamento do Senhor, na velhice dele, volta no versículo 4, lá então o que ele fez? No seu tempo de velhice ele se desviou, e suas mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses, então vê, não, eu só vou servir a Deus, não, irmão, nós estamos falando aqui do homem mais sábio que existiu na face da terra, se ele desviou o coração, imagine nós, se nós não guardarmos o nosso coração, ele dizia, o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Será que o nosso coração está perfeito para com Deus? Versículo 5, pula para o 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. Você vê, irmão, o homem estava fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, o homem de Deus. Salomão, filho de Davi. Versículo 6. E assim fez Salomão o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. O pai deu exemplo, mas o filho não seguiu. Ele não obedeceu ali a direção de Deus, perverteu o seu coração, não perseverou em seguir ao Senhor, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes tem pessoas que não estão vendo o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, mas Deus está vendo tudo. O que eu tenho feito tem agradado ao Senhor, o que eu tenho falado tem agradado ao Senhor, as minhas atitudes têm agradado ao Senhor, as suas atitudes têm agradado ao Senhor. Versículo 7, pula para o 7. Então edificou Salomão um alto e a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então veja que triste, ele começou ali a adorar outros deuses, ele começou a sacrificar outros deuses. Olha o versículo de número 8, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus o quê? Então ele quis agradar as mulheres. Irmão, não tem que querer agradar a minha esposa, eu não quero agradar os homens, eu tenho que agradar a Deus. Eu não estou dizendo que eu não vou amar a minha esposa, mas poxa, se é para me pecar, ela me fala, não, eu não quero pecar não, isso aqui está fora da palavra. Mas o que o Salomão agora faz? Ele deixa de agradar a Deus para agradar as mulheres dele e adorar outros deuses. Que triste. A sacrificar, a oferecer incenso a outros deuses. Versículo 9, até aqui ainda estava indo, pula para o 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes o quê?
lhe apareceu. Então veja, ele teve encontro com Deus 2 vezes, mas mesmo assim ele não guardou o coração dele. A Bíblia diz que ele se desviou o coração e Deus se indignou, irmão. Se Deus se indignou com Salomão, será que ele não vai se indignar comigo e com você? Cuidado, irmão, onde está o seu coração? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, irmão. Você tem que tomar muito cuidado com isso. No versículo de número 10, olha lá, e acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém, não guardou o que o Senhor, o quê? Lhe ordenara. Guarde o que o Senhor está falando com você, irmão. Obedeça a palavra. Se necessário colocar a casa em ordem, coloque. Não queira agradar os homens, agrade a Deus. Eu vou agradar o Senhor, vou agradar a palavra. Eu vou agradar o que Deus está falando comigo, vou obedecer a Deus. E aí olha o prejuízo, versículo 11, diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto, a minha aliança, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e darei o que? Ao teu servo. Aí ó, a partir de hoje você está perdendo o reino. Tem gente que está perdendo o reino, perdendo o casamento, perdendo a família, está perdendo, sabe, na vida espiritual, mas por quê? O coração dela está se desviando. Olha para o seu coração agora. Você tem que pedir para Deus: Deus, olha aqui para dentro do meu coração. O próprio salmista disse o seguinte: Senhor, olha para dentro do meu coração, veja o que eu não estou vendo, e expurga de mim, arranca de mim, sabe, aquilo que pode me afastar do Senhor. Todos nós estamos sujeitos à queda. Ah, mas eu tenho tempo de igreja. Pastor, eu falo 1 hora em línguas. Eu tenho orado, sabe, ali 2 horas por dia. Eu leio a palavra. Pastor, eu creio em Deus. Mas você tem obedecido? Você tem obedecido às direções do Senhor? Se não tem, não adianta você crer. Se você tem obedecido ali a palavra, vai dar tudo certo. Mas, pastor, eu creio, mas não obedeço, vai perder. O reino vai ser rasgado. Vai ser rasgado, você vai ser substituído. E saiba disso. Tem outras pessoas melhores para te substituir, assim como para me substituir aqui também nesse altar. A Bíblia diz que tem 7.000 melhores. Se eu não tiver com o meu coração inteiro para servir ao Senhor, tem pessoas que estão perdendo. Ela está ouvindo a palavra, Deus está dando alerta, mas ela continua ali com o coração dela desviado. Volta no Salmo 119, versículo 10, olha o que ele diz: de todo o meu coração te busquei. Busque a Deus de todo o seu coração. Se aplique em buscar Deus, a ter uma vida em comunhão com Deus, se entregar a Ele de todo o seu coração. Ele diz: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Não, Senhor, não me deixe, eu não posso desviar, eu não posso sair. Irmão, você já não está vindo mais para a igreja como você vinha antes, você está se desviando. Irmão, você não está orando mais como você orava antes, você está se desviando. Você já não está lendo mais a Bíblia como você lia antes, você está se desviando. Está se desviando. E a pessoa não percebe, acorde, você tem que despertar, é você que tem que acordar. Tem pessoas que vai ter que tomar um choque para despertar, para ela acordar, para ela voltar a buscar, para ela se entregar a Deus de todo o coração. E aí o que o salmista fala aqui, algo importante para a gente finalizar, versículo 11: escondi a tua palavra onde? No meu coração. O Senhor está aqui, eu tenho a palavra no meu coração. A boca fala o que o coração o quê? Às vezes tem gente que fala que é muito de Deus, mas no coração dela não tem a palavra. Quando surge uma perseguição, o que tem saído da sua boca? A palavra? Quando você passa por um momento difícil, o que é que sai da sua boca? A palavra? Pastor, alguém que está me perseguindo, ou pastor, sabe, uma luta que eu estou passando em casa, no casamento, naquele momento, quando você está ali, o que sai da tua boca? A palavra? Quando você vê algo de errado, o que sai da tua boca? A palavra? Quando você está no trânsito,
que você passa por uma situação ali contrária, o que sai da sua boca ali? A palavra? A boca fala o que o coração o quê? Está cheio. Tem gente que diz que tem Deus, que tem a palavra no coração, mas quando você senta na mesa com ela, você vê quem é verdadeiramente o Deus dela, a quem ela tem servido verdadeiramente. O salmista diz o seguinte: eu escondi a palavra no coração com um propósito, para eu não pecar o quê? Contra ti. Quem tem a palavra no coração não vai pecar contra o Senhor. Quem tem a palavra no coração não vai se desviar, não vai deixar os caminhos, vai permanecer firme no Senhor. Diga glória a Deus. Não adianta eu ensinar e querer mostrar algo para as pessoas que eu não faço. Eu sempre digo, melhor do que falar é você fazer. O melhor exemplo que você tem a dar dentro da sua casa não é só você falar que você é de Deus, é você mostrar para as pessoas que você é de Deus. As pessoas olhar para você, a sua família olhar para você e ver verdadeiramente que o seu testemunho de vida ali está condizendo ali com aquilo que você prega. Diga glória a Deus. Está de acordo com aquilo que você prega, perdão. E será que está? A nossa vida está de acordo com aquilo que a gente pregamos? Nós estamos guardando no coração a palavra? Estamos sendo testemunhos ali para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa vizinhança, por onde nós passamos? Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você não vai pecar, você vai permanecer firme e você não vai se desviar no seu coração, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte? Por favor, se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos agora. Agora nós vamos orar, vamos buscar a Deus. Só que agora você vai buscar Deus de todo o seu coração. Agora é você e Deus. Agora é você que vai abrir a sua boca e se entregar a Ele de todo o seu coração, dizer: Deus, eu estou aqui. Eu vim aqui para te buscar de todo o meu coração. Eu quero te buscar com a minha vida, com o meu ser. Eu quero te buscar, meu Deus, com tudo que eu tenho. Eu quero te buscar com toda a minha força, Pai. Porque eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não aguento, sem o Senhor eu não vou suportar as pressões desta vida, Pai. O salmista, ele pediu: Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. E ele fez esta oração, meu Deus, porque ele reconhecia a sua própria fragilidade e a tendência de se desviar do caminho. Todos nós estamos ali, meu, propícios a se desviar, a se afastar, meu. Independente do seu tempo de igreja, fala para Ele: Deus, me ajude a não se desviar dos teus mandamentos, das palavras, das direções. Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra, ele deu o conselho para guardar o coração, mas ele não guardou o coração. Ele decidiu ali agradar as mulheres, fazer a vontade das mulheres, e deixou de fazer a vontade do Senhor, e o reino dele foi rasgado. Quantas pessoas, meu Deus, têm perdido o reino? Ela tem perdido o melhor, está trocando o melhor pelo pior. E o diabo, ele vai tentar mostrar para você que o pior é o melhor, mas não é, meu irmão. Depois que a pessoa cai, ela vai ver que não valeu a pena. E ela vai chorar amargamente, como Esaú. Ele chorou, mas ali já não adiantava mais, porque ele fez a escolha errada. Ele não guardou o coração dele, sabe? Ele trocou a bênção que Deus tinha dado para ele. Não troque a bênção que Deus te deu, o talento que Deus te deu, por nada. Toca Jesus em nós, toca, Pai, na tua igreja, toca, Jesus, na vida de cada irmão, meu Deus, que nos acompanha agora, Senhor. Nós entendemos que o desviado homem não começa, sabe, quando ele sai da igreja, mas antes disso.
É antes, quando ele se desvia no coração, quando ele já não tem mais prazer de te buscar, quando ele já não tem mais prazer na palavra, quando ele já não tem mais prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. O culto é chato, sabe, é cansativo, mas porque ele está se desviando, ele está afastando. Porque quando você gosta, sabe, o tempo passa rápido, você vê e fala: nossa, já acabou, eu queria mais, eu quero mais, eu quero mais do Senhor, Pai, eu quero mais, Pai, do Senhor, Deus, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso nessa vida para poder continuar, Pai. É tudo que essa igreja precisa. Vem, Senhor. Toque em nós, Jesus. Toque, Espírito Santo. Toca no teu povo, Senhor, agora, Pai. É hora de você voltar, meu irmão. Se volte o seu coração para o Senhor. É hora de você voltar, é hora de você se entregar a Ele. É hora de você falar: Deus, eu quero mais, eu quero me entregar, eu quero gastar tempo com o Senhor. Eu quero, meu Deus, ali gastar a minha vida, Pai, a vida que tenho te buscando, te adorando, te louvando, Pai, te exaltando, Senhor. Vem, Pai. Olha para essa pessoa que estava se desviando, ela já estava se afastando. É hora de voltar, meu irmão, é tempo de voltar. Volte agora. Volte, se entregue, fala: Deus, eu quero voltar, eu quero uma intimidade contigo, eu quero ter prazer na oração, eu quero ter prazer em te buscar. Às vezes é o obreiro, aquele obreiro que já estava ali perdendo o prazer de servir. Não, fala: Deus, é o meu prazer te servir, Pai, é o meu prazer estar no teu altar, é o meu prazer glorificar o teu nome, é o meu prazer, Pai, te exaltar, Pai, é o meu prazer buscar a tua face, Senhor. Ah, meu Deus, vem, Jesus. Esse mundo, ele tem sido mau, ele tem lançado pratos, ele tem lançado ofertas, ele tem lançado entretenimentos, meu Deus, em muitos lugares a tua palavra tem sido deixada de lado, Senhor, para colocar entretenimentos, diversões, coisas que vão ali, sabe, alegrar a pessoa, a carne da pessoa, mas não alegra o espírito. Senhor, vem sobre a tua igreja. É tempo de voltar. Volte e fala para Ele: Deus, eu estou voltando, Senhor. Eu quero, meu Deus, me dedicar, eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar, Pai, a tua face. Volte, meu irmão, para que você viva, para que a sua família viva. Volte, meu irmão, Deus quer te usar para você multiplicar. Deus tem terras para você, Ele tem promessas para você. Aleluia, Jesus.